Eu sou antipetista, muito antes de virar modinha. Eu entrei como professor da universidade em 2002, de economia, exatamente no ano que o presidente Lula foi eleito. Portanto, acompanhei o desastre econômico. É como tu ter uma cena de camarote para o fim do mundo. Eu disse, isso aqui é um caos. A política econômica não vai dar certo. E daí eu fiquei conhecendo o modus operandi do partido que mais tempo governou este país. Se o Brasil é um país pobre, se o Brasil é um país desigual, se a educação no Brasil é ruim, tem um único responsável. O partido que mais tempo governou esse país. Então, se alguém ainda não virou como eu um antipetista, calma, tu vai chegar lá. Eu tenho absoluta certeza. Como besteira pouco é bobagem para esse governo federal não, o Haddad. Nós falamos que esse ministro da Economia era o exemplo de como o presidente Lula não só não tinha apreço pelo Brasil, como tinha desprezo pelo conhecimento. Indicou um inapto, um incompetente para ser ministro da Fazenda. Pois esse inapto, incompetente, que a única coisa que sabe fazer é aumentar a carga tributária, anteontem editou a chamada MP do Equilíbrio Fiscal. Quem vê o nome diz, deve vir corte de gasto. Nada, só aumento de despesa. E aqui vai um recado também para todas as entidades de classe. Se os senhores acham que se submeter a este governo vingativo aí vai fazer com esse governo lhes ouça, não vai acontecer. Isso aí é que nem você alimentar o leão na esperança do último a ser comido. Este governo não tem respeito algum por nenhuma agenda que não seja sua. Todas as entidades de classe ligadas à indústria tiveram na esperança, seja do vice-presidente lá, não a Janja, o Alckmin, de que ele poderia reconduzir a indústria brasileira para o rumo. Da onde sai essa esperança? Quando o presidente Lula entrou, a participação da indústria no PIB brasileiro era de 28%. Em 2014, ela era de 22%. A desindustrialização tem um pai no Brasil, é o governo Lula. A MP do Equilíbrio Fiscal, que altera regras de PIS e COFINS e compensação de impostos, vai representar para a indústria em 2025, segundo o presidente da CNI, 60 bilhões de reais. O presidente Lula, seu governo de inaptos e o seu ministro incompetente já pegam um setor que está destruído e impõe um ônus fiscal de mais 60 bilhões de reais baseado na tal da MP do Equilíbrio Fiscal. Qual a justificativa da equipe incompetente, do ministro incompetente da economia? A de que precisavam compensar a desoneração de 17 setores da economia. O presidente Bolsonaro passou seus 4 anos desonerando os 17 setores da economia e esse dinheiro não fez falta. Diminuiu a dívida e teve superávit. Por que faz falta para esse governo? Porque esse governo só gasta dinheiro com a reconstrução do Rio Grande? Com aqueles que precisam? Não, só com os seus e com aqueles que lhe dão votos. Essa é o norte da política do PT para qualquer coisa. Esse governo não une ninguém. Esse governo só olha os seus, só direciona recursos para os seus e só quer saber de agradar os seus. Quem não rezar a cartilha, não beijar a mão, é tratado com desprezo. Vocês querem que a gente se submeta a isso? Quando a indústria se submeteu a este governo, ela começou a cavar a própria sepultura. O voto de Minerva do CARF já traz um ônus para a indústria estimado em 20 bilhões. Mais 60 bilhões, são 80 bilhões de reais em tributos para um setor que no Brasil só perde. Neste momento, uma comitiva de ministros está para a China. Recomendo pegar o ministro chinês da indústria e já mandar ele vir ao Brasil assumir o posto. Vocês querem acabar com a indústria brasileira e entregar na mão dos chineses? Parabéns, o trabalho está sendo perfeito. Inacreditável que as entidades de classe que representam a indústria no Brasil não tenham aprendido a lidar com esse tipo de governo. Então eu vou dar um conselho para as entidades de classe. Ao invés de vocês irem beijar a mão do vice-presidente da República ou do presidente da República, ou seja quem vocês acham que tem que puxar o saco para poder conseguir algum tipo de benefício, comecem a fazer peças publicitárias, colocarem horário nobre, acusando que esse governo efetivamente é um governo de destruição de todo o processo de criação de riqueza desse país. Ah, mas o PIB cresceu 0,8%. Sim, consumo veio a galope. Consumo cresceu como nunca, impulsionado por 92 bilhões de reais de pagamento adicional em precatórios em dezembro do ano passado, mais 35 bilhões de reais antecipados de pagamento de precatório no primeiro trimestre, mais antecipação do Bolsa Família. Como é que o consumo não vai crescer? Só que isso acaba. Nós precisamos conseguir ter a capacidade de enxergar um palmo diante do nariz. Este governo não enxerga um palmo diante do nariz. O projeto deste governo é 2026. Tudo que ajudar eles a continuar no poder, eles o fazem. Se não ajuda, eles ignoram. A MP editada pelo ministro Haddad vem exatamente nesse sentido. É só mais uma etapa do processo de destruição completa da economia brasileira e da criação de um contingente cada vez maior de pessoas dependentes do Estado, porque o PT sabe, quanto mais dependente do Estado tu for, maior é a chance deles continuarem no poder.